João 15:3 diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Qual que é o propósito da palavra? O propósito da palavra é nos trazer purificação, santificação. Tem uma passagem inclusive que algo interessante acontece, está lá em João 13, é quando Jesus ele lava os pés dos discípulos. Quantos lembram dessa passagem? João 13:3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe então Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então disse-lhe Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que está acontecendo aqui é muito mais do que um ritual de higiene. Porque naquela época as pessoas andavam muitos quilômetros com sandálias, alguns até descalços, os pés sujos de terra, de lama, de barro. Então quando chegavam numa casa, o servo da categoria mais baixa naquela época, ele lavava os pés de quem chegava. Nesse dia Jesus assume esse lugar. Ele coloca uma toalha na cintura, ele se abaixa e ele vai lavando os pés de cada um dos discípulos. Então Pedro ele é fenômeno, né? O Pedro ele sempre vai do 8 a 80. É o mesmo Pedro que fala: tu és o Cristo. Jesus fala: uau, nem carne nem sangue te revelou. Logo depois ele fala: não, mas você não vai morrer. Aí Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás. Ele vai de um lugar a outro. Esse mesmo Pedro ele fala: não, de forma alguma, porque para ele é uma expressão de humildade. Jesus, jamais você vai limpar o meu pé. Mas Jesus fala: Pedro, você ainda não entendeu, você ainda vai entender. O meu lavar vai muito além de uma higiene. O que eu estou simbolizando e sinalizando para vocês aqui é: as minhas águas purificarão vocês. E se assim não for, vocês não terão parte comigo. A Bíblia diz que a nossa escrita de dívida, ela foi perdoada, ela foi firmada, fincada naquela cruz, e Jesus fez de todo o inferno, de todos os principados e potestades, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E a partir disso, nós nos tornamos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mas quando eu paro de usufruir do fruto do Espírito, eu volto a me mover das obras da carne, é como se eu tivesse esquecido o que foi feito e quisesse voltar para um lugar que Jesus já me tirou. Eu lembro que há uns 3 meses, 4 meses atrás, no meio de um mutirão, um voluntário aqui se estressou com o outro, e aí eles quase foram na mão, literalmente. A gente ia acalmando: calma, irmão, pelo amor de Deus, todo mundo quer ajudar. Não, mas... E aí ele falou assim: você não sabe de onde eu vim, irmão, você não sabe o que eu fazia. Eu falei: se Jesus te tirou de lá, por que você quer voltar para esse lugar? Vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente sem perceber vai voltando para um lugar que Jesus já nos removeu? As coisas velhas passaram, em Cristo tudo se fez novo. É uma nova realidade, uma nova natureza. Alguém está comigo? Diga amém. O sangue restaura a nossa comunhão. As águas nos purificam. 2 Coríntios 7:1 diz: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tiago 1:21 diz: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que eu quero te lembrar é que o lugar que Jesus nos constituiu é um lugar alto. Jesus não nos chamou para viver nas fronteiras, o que leva para o inferno e o que não leva, o que me deixa longe de Deus e o que não me deixa. Não. Jesus nos chamou para estarmos
no centro da vontade dele. Amém? E como eu consigo? Pelo Espírito. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que ele fez. Não é porque eu sou bom, é porque ele é bom. Não é porque eu me preparei, é porque ele se entregou. Ou seja, a coisa mais gloriosa que o Evangelho me dá acesso não tem a ver com uma conquista, tem a ver com um presente. Olha o que a Bíblia diz: aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o pecado que Jesus não cometeu, ele recebeu, e é por isso que a justiça que você não cometeu, você também recebeu. Você não é justo porque fez atos de justiça, você é justo porque Deus te tornou justiça de Deus. Você não é santo porque você tem atos de santidade, você se tornou santo porque Jesus santificou você. Você não é bom porque você tem atos de bondade, você em Jesus é bom porque a bondade de Deus se expressa através de você. Você não é generoso porque o seu coração é liberal. Você só consegue ser generoso quando o caráter de Deus se expressa através de generosidade em você. Você não ama os seus filhos porque você é um bom pai. Você ama os seus filhos porque Deus, como um bom pai, antes amou você. A Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro.